Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo para dar algumas orientações, né? Porque muitos dos gráficos que nós vamos ver, provavelmente de catálogos, né? Provavelmente nós vamos ver alguns catálogos. Então é necessário que vocês saibam como fazer para transformar as informações que estão nesses catálogos em gráficos. E assim vocês podem encontrar qualquer ponto dentro desse gráfico. Aqui eu estou trabalhando com aquelas curvas, né, que me definem qual que é o módulo da engrenagem. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto mais ou menos aqui, veja, ele está entre o M8, que é o verde, e entre o M10, que é o azul. Então, nesse caso, está valendo o M10. Né? Se tivesse aqui, por exemplo, nesse espaço, valeria o M8, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar curvas que vão definir isso daqui, porque essas daqui, na verdade, essas aqui são curvas que eu criei no Excel. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês descobrem essas curvas, porque muitas vezes é difícil vocês olharem e encontrarem os pontos. E aí gerar a curva é uma atividade, é uma tarefa um pouco complicada. Tá? Eu vou mostrar então como é que você faria para gerar essa curva no Excel, tá bom? Bom, primeiro passo, então, eu vou abrir aqui a curva, aí vocês podem ver, ó que bacana. Vocês têm várias curvas aqui. O que é interessante é que essas curvas elas podem ser ajustadas por meio de funções logarítmicas, certo? E é o que nós vamos fazer. Daqui a pouco eu mostro. Então vocês têm que sempre ver qual que é o tipo de função que melhor se ajusta, mas eu já falo disso, tá? O primeiro passo, na verdade, é vocês terem um conjunto de pontos que pertencem a essa função. Quanto mais pontos vocês encontrarem, melhor. Mas nesse caso, veja, eu posso ter, se eu tiver 5 pontos, já me basta, certo? Se eu tiver 5, acho que já é mais que suficiente. Qual que é a ideia, então? Eu vou pegar e vou pegar cada um dos pontos de cada uma das curvas, cada um dos 5 pontos. Então eu vou tentar encontrar qual que é o valor desse ponto, tá? Desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse e tentar projetar para esse que seria mais ou menos aqui. E aí eu vou encontrar quais que são esses valores. Só que o problema é o seguinte, aqui nós estamos trabalhando com um desenho. Eu não consigo saber exatamente quanto que vale isso. Então eu vou ensinar um método para vocês encontrarem essas informações. E é uma espécie de uma interpolação, não deixa de ser uma regra de 3. Tá? O que vocês vão fazer? Então vocês vão pegar, vocês vão bem aqui no canto, vocês estão vendo aqui, você tem ali informações. Então é a informação de qual que é a posição do teu cursor. Olha só, quando eu vou mexendo para cá, veja, aquele 355 praticamente se mantém, mas quem está variando é o 251. Então aquela é a posição dos pixels na horizontal. É a coordenada do pixel da horizontal. Ou seja, é como se fosse o valor x. Né? Se eu tivesse um eixo x assim, seria o valor do eixo x, né? E aí eu vou variando conforme eu deslizo e mantenho a altura. Agora, quando eu subo, veja que eu já estou variando muito mais o px ali, aquele que está com o px. Então eu estou variando no eixo y. Deu para entender? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pensar como se eu estivesse trabalhando com essa ideia de px, py. E vou fazer o seguinte, vamos no 0, 0 e vamos copiar a coordenada que está ali, ó. Mas eu quero copiar a coordenada do valor do x, nesse caso. Veja, o valor do x, se eu variar ali, está variando mais o valor da esquerda. Né? O 90 que estava aqui, né? Então eu vou copiar aquele 90. Beleza? Então vamos anotar. 90. Então aquele seria, digamos, o ponto 0, 0 da minha curva, né? Então esse ponto 0, 0 vai ter um x igual a 90. Vamos anotar aqui do lado. Beleza? Bacana. Olha só, agora nós vamos para o próximo ponto, mais um ponto que eu conheça. Eu sei que a posição desse ponto, aqui eu sei a posição, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, veja, ali você vai ter um x que é 247 mais ou menos, né? Então, esse é o valor do x que vale 5.000. Então vamos anotar x igual 457, né? Vamos voltar aqui? Não, 247, desculpe. E esse x vai ser como se fosse o ponto zero, na verdade não. Vai ser o ponto 5.000,0. Olha só que bacana. Eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto 5.000, 0. A distância, a diferença de x é basicamente 5.000, né? Eu fui de 0 para 5.000. E qual foi a diferença nos pixels? Bom, é 247 menos 90, ou seja, 157. Legal.
Vamos copiar essa informação, porque ela vai ser útil para a gente. Vamos colar aqui como valores, beleza? Então eu sei que 157 pixels ali no desenho, pelo menos na horizontal, vai equivaler a 5.000. O que eu faço agora? Então quer dizer que um valor x de diferença de pixels vai equivaler a um valor y, né? Quer dizer, vou chamar de XR e XP e XF. XR é o valor real disso no gráfico e o XF é o valor falso, é o valor de pixels. Só que eu pego esse valor de pixels e tenho que subtrair de quem? Da posição 00. Então eu tenho que subtrair 90. Ou seja, eu consegui gerar uma regra de 3. Olha só. Porque se 157, a diferença ali, 157 é 5.000 pixels, então o x, o número de pixels de uma determinada posição, menos 90, vai ser igual ao valor real no gráfico. Deu para entender? Então a gente faz como se fosse uma regra de 3. Então esse valor divide esse vai ter que ser igual a esse valor dividido por esse. Porque eu tenho que pensar, né? Aquelas são diretamente proporcionais. Então essa igualdade é válida. Quanto mais pixels eu tenho no gráfico, é porque significa que tem um valor maior de distância. Né? Deu para entender? Mais ou menos essa a ideia. Então eu vou fazer 5.000 vezes esse valor e esse vezes esse, por conta das duas frações que vai ter aqui, né? Vou só representar a fração aqui embaixo. Ó. É como se tivesse uma fração aqui, e aqui é como se tivesse um igual, né? Sei lá como é que eu representaria isso, mas seria um negócio parecido com isso. Ó. Então eu teria 5.000 sobre xr igual a 157 sobre xf menos 90. Aí esse vezes esse, né? Então vamos escrever assim como 5.000 vezes, aí 5.000 vezes xf menos 90 vai ter que ser igual ao xr vezes 157. Aí eu pego esse xr 157, né? Vai ter que ser igual a xr vezes 157, né? Ou seja, eu posso jogar o 157 para o outro lado dividindo. Ou seja, aí eu vou ter que o meu XR equivale exatamente a isso aqui, ó. Tá, mas quem que é o XF? Eu tenho que fornecer. Então eu vou mostrar para vocês. É muito simples. Agora, o que que a gente faz? A gente pega uma determinada curva e vamos listar o valor de pontos. Qual que é essa curva? Bom, vamos para a primeira curva do gráfico. É a M2. Vamos pegar a curva aqui, a curva M2, e vamos analisar a curva M2. Vamos analisar então a curva M2, beleza? Eu vou montar a do M2 e vocês podem, se quiserem, depois testar para as outras curvas. É só vocês abrirem o material, se não me engano, é da Zoom, alguma coisa parecida com isso, né? Da Kuhn, K-O-O-M, né? E eu mandei para vocês aí no WhatsApp, então vocês podem abrir e editar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os pontos com as coordenadas 5, quer dizer, com as imagens, né? Com os valores de y. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E aí o que, que vai acontecer? Nós vamos plotar isso no gráfico. Eu vou anotar esses valores de x, tá? Na verdade, eu vou pegar os valores de x que vão aparecer aqui. Então, por exemplo, o desse ponto, veja, é 111 que apareceu ali. Então, olha, é 111 o valor de x, ó. 111. Então, vamos anotar o valor do primeiro x de M2. Então, M2, eu vou chamar isso de x por causa da ideia do eixo, né? Mas o primeiro x, então, vale 111, beleza? Quanto que vale o segundo x? Opa, quanto que vale o nosso segundo x? Então, vamos posicionar aqui bem retinho, 112, legal. Quanto que vale o meu terceiro? Então, vamos por 3 aqui. Posicionar aqui, 113, beleza? Quanto que vale o outro, o do 2 aqui? Vale 115, então anota, 115. Vamos para o penúltimo, então, aqui 118, e o último a gente vai ter que meio que projetar que ele pararia mais ou menos por aqui, ó. Então vai dar 121. Beleza. Você tem anotado os valores dos pixels, só que você tem que lembrar que a tua fórmula, como a gente viu, vai ter que ser isso daqui, ó. Então o valor do XR, a posição do X ali, para cada um daqueles pontos, vai ter que ser quanto? Vai ter que ser igual a isso daqui. Então tá, então vai ter que ser igual ao XF. Quem que é o meu XF? Exatamente os valores de X aqui em termos de pixels que eu peguei. Então eu coloco como se fosse uma célula. Né? Isso aqui, menos 90. Né?
e aí eu vou ter a distância real deles, a posição que eles ocupam, beleza? Então, ó, essas são as posições que eles ocupam ali. Então, por exemplo, o ponto ali 111 pixels, o primeiro que nós vimos, ocupa a posição aqui no gráfico 668. Viu só? Então eu consigo saber exatamente a posição de cada ponto. E fazendo isso, o que, que eu posso fazer? Bom, esses são os valores de y, né? O valor das alturas ali, digamos assim. Então eu posso jogar como valor aqui, então vou colar como valores, e eu posso, deixa eu só inserir mais um, e colocar esse aqui como sendo o valor de y e esse sendo o valor de x. Quais foram os valores de y? Bom, esse aqui é o primeiro, então o valor de y dele é 5. Então vai indo, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Aí o que a gente faz? A gente monta aquele gráfico de regressão que você já conhece. De preferência, acho que esse aqui é melhor, né? Ah, não, vamos inverter porque senão ele vai confundir os eixos. Na verdade, o eixo x vamos pôr antes para ele não fazer confusão. Senão ele vai fazer errado ali. Agora eu acho que está certo, né? Olha só, ele montou já o gráfico para nós. E o que a gente faz? A gente vai segurar em cima do nosso conjunto de pontos, clicar com o botão direito, aí você vai adicionar linha de tendência. Aí você vai ver qual que é a linha que melhor se ajusta ao seu conjunto de pontos. Beleza? E aí simplesmente a gente vai na logarítmica, que olha, que é uma das que melhor se ajustam ao conjunto. Na verdade eu acho que deve ter tido algum probleminha, mas vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos colocar de 0 até mais ou menos 25 mil, que é o final do gráfico. Aí a gente vê se fica parecido. Então vamos em formatar essa parte aqui, na verdade. Então a gente formata aqui, formata o eixo e coloca de 0 até 25 mil. Então a gente coloca o máximo 25 mil. Então olha que agora ele ficou mais parecido. Ele fica mais esmagadinho, mas é assim mesmo. E esse daqui, na verdade, ele não vai de menos 1 até 6, ele vai de 0 até 5 no gráfico. Então o mínimo dele é 0 e o máximo é 5. Pronto. Agora vai estar mais parecido. Apesar dele ter ficado meio esmagado, eu acho que está correto. E aí o que acontece? Nós geramos uma linha de tendência ali. E nós escolhemos essa linha para ser logarítmico. O que eu faço? Eu venho aqui e desço, escolho a opção exibir equação no gráfico. Aí essa equação que vai me aparecer, olha só, é exatamente a equação que eu vou usar. Então pense, eu consigo determinar todo o conjunto de pontos, qualquer ponto. Se eu precisar encontrar uma coordenada x, em qualquer posição, eu consigo encontrar, pelo menos no intervalo de 0 até mais ou menos aqui, até 1000 mais ou menos, ó, eu consigo determinar a posição do ponto. Então veja que eu consigo gerar uma função que me faz a estimativa dos valores. E eu consigo fazer isso para todos. E foi basicamente isso que eu fiz. Olha só, eu fiz para cada um daqueles conjuntos de pontos, eu fiz essa função de estimativa. E aí eu consegui determinar bem certinho a posição. E aí por meio disso você consegue gerar funções e métodos ali, você consegue gerar algumas planilhas, você consegue gerar utilizar de algumas funções e ele consegue te dizer exatamente qual dos módulos, então em qual área que se encontra. Né? Então qual que é o módulo, basicamente ele vai te dizer qual que é o módulo do teu, dos valores que você dispõe. Então você fornece a velocidade linear e a força tangencial, ele vai procurar onde que está esse ponto e vai fazer a diferença desse ponto do valor que deveria ser nas curvas. Então o valor ele vai ver, não, peraí, mas na curva, projetando, por exemplo, se for esse ponto aqui, ele vai projetar nessa curva, vai projetar nessa, vai projetar nessa, nessa e nessa. E vai ver que a mais próxima, a que está antes desse ponto, é essa daqui. É basicamente isso que nós fizemos e ele diz então, então o módulo é o 2, 3, 4, 5, 6, 8. Então o módulo que nós estamos trabalhando é na área do 8. Então o nosso módulo é 8. Então veja que nós podemos trabalhar com essa ideia de módulo, fazendo uso disso que eu mostrei do Paint, ó, por conta desse negocinho que fica escondido aqui que consegue me mostrar exatamente a coordenada do meu cursor. Né? Então é muito bacana trabalhar com isso quando você precisa fazer como se fosse uma interpolação, encontrar pontos que não estão tão claros no gráfico. Aí você coloca teu gráfico no Paint, faz essa regra de 3 que eu mostrei, que é como se não deixa de ser uma forma de interpolação, né? É bem próximo da ideia de uma interpolação, então você faz
espécie de regra de 3, encontra a posição exata no gráfico, e tendo a posição no gráfico, você consegue pôr os pontos, gerar curvas de ajuste ali, né? Como ele chama de linhas de tendência, né? Então você tem vários tipos, né? Você não necessariamente tem que ser logarítmica como a gente fez, né? Você pode trabalhar com curvas lineares, ou exponenciais, ou polinomiais, ou potências, ou média móvel, aí você vê qual que ajusta melhor. No nosso caso, a logarítmica é a melhor de todas, né? Mas veja então que ele se aproxima muito do formato. Se você olhar, nesse caso aqui não, porque esse aqui é o outro, né? Esse aqui é o bonificado. Mas olha, se você olhar de frente o bonificado, eu vou colocar o gráfico do bonificado, ó, clica aqui, bonificado, ó. Você vai ver que se aproxima bastante do que era, ó. Veja que os gráficos estão bem parecidos mesmo. Só que deu uma distorcida porque a margem aqui ele está um pouquinho maior do que o outro. Se fosse mais achatado, talvez estaria um pouco... Ó, tá bem parecido. Ó. Dá para ver que eles estão bem parecidos os gráficos mesmo. Então, basicamente era isso, tá? É assim que você faz então essa regra de 3 e você consegue achar os pontos, faz o ajuste e aí você consegue achar a função que tem esse gráfico. Ó, e me gerou a função. É uma f de x de menos 12,27, logaritmo neperiano de x, mais 84,321. E aí, pelo Excel mesmo, você gera você consegue utilizar de algumas funções do Excel para poder determinar em que região do gráfico ele se encontra, né? Mas aí a parte da matemática em si está aqui. Está em você encontrar a curva. Qual que é a curva? Qual que é a função da curva? Depois disso, é você que tem que usar seus conhecimentos de Excel para poder encontrar as informações que você quer e automatizar a tua planilha. Mas então, era basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida pode me mandar pelo WhatsApp, tá? É provável que agora nós iniciemos a parte de dimensionamento. Então eu vou trazer alguns vídeos ou alguns materiais para que nós comecemos a trabalhar com o dimensionamento, já que nós pelo menos já temos certeza que vamos trabalhar com uma cremalheira. Agora, a forma de acoplamento, ou se nós vamos ter que fazer alguma adaptação para o avanço, é algo que nós ainda vamos analisar com mais calma. Mas a certeza é que o movimento de rotação vai ser feito por uma cremalheira, né? Então a gente já pode começar a pensar no dimensionamento e eu já estou trazendo alguns materiais para nós começarmos a analisar. Beleza? Então tá bom, muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e tchau!